E a gente vai começar aqui a nossa palestra hoje. A gente vai falar sobre gratidão. E no final eu quero que vocês, à medida que eu for falando, se vocês tiverem sugestão, pergunta, ficar com dúvida, anota aí para no final vocês perguntarem, tá bom? Perguntar o que vocês querem saber mais, ou às vezes quer dar um exemplo de alguma vivência, tá bom? Aí vocês deixam o microfone fechado e na hora que vocês forem falar, vocês abrem, ok? Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Vou fazer o teste aqui para... Fala para mim se está mudando aí para vocês. Está mudando? Então, tá sim. Tem que perguntar que tem hora que ele não muda, não. Aí eu fico aqui achando que eu estou dando a aula e o negócio está andando só para mim. Então, olha só, por que eu achei importante trazer o tema gratidão? Hoje, é muito difícil ver pessoas gratas, né? A gente vê muitas pessoas reclamar das coisas, né? Então, é muito comum para a gente ver pessoas reclamando, né? Reclamando, murmurando, insatisfeita com aquilo que tem, né? E quando a gente vê isso, parece que traz um peso sobre a gente, né? Parece que vem a gente sente aquela coisa negativa, né, sobre a gente. Então, que essa fala de hoje, ela sirva para virar uma chave na nossa mentalidade e para que a gente aprenda como ser grato, tá? E qual a importância da gratidão na nossa vida. Então, eu escolhi um texto, tem vários textos da Bíblia que eu escolhi que encaixa com essa mensagem, né? Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Salmos 50, 23. Tânia ou Sayonara, envia o link para o pastor também, eu acabei esquecendo. Vocês me enviam, por favor? Eu vou enviar. Ok. Então, olha só, gente. A gente tem o costume de falar obrigado, né? Alguém faz uma coisa para a gente falar obrigado. Mas vocês já prestaram atenção na palavra obrigado? Obrigada, parece que você é obrigado a fazer alguma coisa, né? Então, gratidão é diferente, só que a nossa cultura, ela não fala dessa questão de gratidão, ela nos ensina a falar o obrigado, né? E aí a gente tem esse costume, né? Obrigado, obrigado. Quando eu comecei a ouvir essa palavra gratidão, eu achava tão estranho, eu falava assim, gente, esse negócio é meio místico, né? Esse negócio de gratidão, gratidão. Só que eu comecei a prestar atenção como soa a palavra, né? Obrigado, parece que é uma obrigação, você está pagando uma dívida. Alguém fez uma coisa para mim, eu vou falar obrigado por obrigação. Já gratidão parece que sai de dentro de você, né? Parece que você está retribuindo, mas não é como forma de pagar uma dívida, é diferente, né? E aí eu trouxe outro texto que fala em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, tá? 1 Tessalonicenses 5:18. Como expressar gratidão pode mudar o seu cérebro. Então, vocês vão aprender aqui que quando a gente expressa a gratidão, o nosso cérebro, ele muda, tá? Ocorre uma mudança, uma virada de chave mesmo. Então, vou dar um exemplo aqui para levar vocês a pensarem. Ó, se um belo dia, vamos colocar aquela pessoa que murmura e reclama de tudo, né? Nada para ela tá bom, tudo é negativo, nada tá legal, nada dá certo, ela não consegue nada. Aquelas pessoas que nada
Parece que ela vive num mundo onde não tem o lado positivo, só o negativo, né? Então, pensa, e se um belo dia, quando você abrisse seus olhos, se deparasse com tudo aquilo com que você tem sido grato todos os dias? Ou com aquilo com que você tem reclamado todos os dias? Porque tudo que eu estou falando e pensando, isso transforma tudo ao meu redor. Então, se eu sou uma pessoa que nada dá certo, que tudo é negativo, que tudo que eu faço dá errado, que eu não tenho o que eu tenho, eu não sou grato pelo que eu tenho. Então, será que a minha vida é igual daqueles que levam a vida pelo lado positivo, né? Então, se eu estou enfermo, que bom que eu tenho um remédio, que eu tenho como ir no médico, que eu tenho como obter esse remédio para me tratar. Que bom que eu sei o que eu tenho. Tem pessoas que estão doentes, elas sofrem por estarem doentes e não saber o que elas têm. E às vezes a pessoa sabe o que tem, está em tratamento, mas para ela ainda não está bom, não. Então, o que será que aconteceria se eu acordasse e me deparasse? Qual que eu escolho? Me deparar com aquilo que eu sou grato ou com aquilo que eu reclamo? Então, a gente precisa organizar as nossas ideias, né? Tudo que a gente focar, nós vamos ver. Nós temos essa capacidade de mentalizar, de ver com os olhos fechados aquilo que eu estou pensando muito. É igual preocupação. Todo mundo tem uma capacidade enorme de ver preocupação, de focar na preocupação. Todo mundo tem essa capacidade. Mas e para ver uma coisa boa? Será que a gente também exercita essa mesma capacidade para ver aquilo que é bom? Né? Então, tudo que focamos, nós vemos. No que eu estou focando? No que é ruim ou naquilo que é bom? Como você se sentiria se no momento mais desafiador da sua vida, você estivesse em um lugar longe das pessoas que você confia e conhece, de seus confortos diários e com sua vida em risco, e uma pessoa completamente estranha salvar sua vida? Vocês conseguem trazer esse sentimento agora aí? Estou num lugar que eu não conheço ninguém. De repente, minha vida corre risco e um estranho vem e me ajuda. Que sentimento é esse que a gente tem por essa pessoa nesse momento? A gente tem sentimento de interesse por essa pessoa? Que sentimento que vocês acham que é? É só para ajudar vocês a localizar o que é a gratidão. Então, eu sinto gratidão por essa pessoa. Eu não sei quem ela é, eu não sei de onde ela saiu, mas ela me socorreu e eu sou grata a ela. Tá? Só para vocês terem a percepção do que é a gratidão. Então, quando a gente dá lugar ao positivo, a gente vê o que estava escondido. Então, o lado positivo, ele está ali o tempo todo. Só que eu escolho ver o lado negativo das coisas. Eu estou ali o tempo todo focado nas preocupações, focado no que está faltando, focado no que não deu certo. Tudo que me traz prejuízos emocionais, psicológicos, eu estou acostumado a focar nisso. Mas se eu mudo o meu olhar, eu começo a ver aquilo que para mim não existia, estava escondido. Mas estava ali o tempo todo, eu que não sabia. Eu que não enxergava, né? Então, eu preciso aprender a ver esse outro lado. Vocês já ouviram falar da ocitocina? A ocitocina, antigamente, ela era conhecida como o hormônio do amor. O hormônio onde a mulher, quando ganhava o neném, ela amamentava e era esse leite era produzido pela ocitocina. A ocitocina é um dos hormônios que ajudava na produção desse leite. Mais recentemente, tem estudos já que comprovam que a ocitocina ela é um hormônio que ela dá para a gente prazer, alegria, satisfação. Então, ela é um hormônio que nós temos em nós naturalmente, mas que também já é vendido nas farmácias.
E aí, eu tenho como produzir ocitocina, mas eu me nego a fazer isso. E aí falta em mim. E aí eu tenho que comprar na farmácia para tomar. Então, eu vou mostrar para vocês, vou passar um vídeo para vocês verem uma das formas de produzir ocitocina, que é uma das formas práticas, e depois a gente vai falar algumas outras. Tá bom? Olha só, no podcast Simon Sinek, falamos várias vezes dele, né? Ele estava entrevistando um cantor. E aí esse cantor contou para ele assim, cara, um dia eu parei na Starbucks, né? E era drive-thru, nos Estados Unidos tem esse negócio, né? Drive-thru de Starbucks, fui pegar um café, aí eu pensei assim, ó, vou pagar para a mulher que está vindo atrás. Eu quero uma mulher vindo atrás, vou pagar para ela. Chegou no caixa, falou, ó, cobra o meu, cobra da mulher de trás. Pagou para a mulher de trás e falou assim, ó, você fala para ela, o cara da frente pagou e ele disse que você é amada. Era isso, né? Aí ele falou assim pro Simon Sinek, cara, eu saí, eu nem sei quem é a mulher, eu não vi entregando, mas eu saí com uma adrenalina, cara, feliz da vida. Aí o Simon Sinek parou ele e falou assim, cara, deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Pesquisadores descobriram que quando você faz um ato de serviço desinteressado, ou seja, você não está esperando nada em troca, não é uma troca. Quando você faz um ato de serviço desinteressado, é liberado ocitocina no seu corpo. Para quem não sabe, a ocitocina é o hormônio que é liberado no corpo da mulher no parto. Por que ela apaixona pela criança? Momento de dor, e ela apaixona pela criança na hora. Porque tem uma descarga de ocitocina nela na hora. Esse hormônio do parto é liberado no nosso corpo quando alguém faz um ato de serviço desinteressado, sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Aí ele falou assim, só que a pesquisa foi além. Eles descobriram que quem recebe o ato de serviço recebe uma descarga de ocitocina. E aí eles foram além, eles descobriram que quem assiste o ato de serviço desinteressado tem uma descarga de ocitocina. Ou seja, a mulher do caixa saiu se sentindo melhor, a pessoa que recebeu estava se sentindo melhor e quem deu estava se sentindo melhor que todo mundo. E aí esse menino contou que ele perdeu a mãe muito cedo, assim, jovem, assim, né? Fazia já uns 10 anos que a mãe tinha morrido. E ele falou que um dia ele estava cantando numa cidade, né? E aí ele estava hospedado num hotel, e aí ele foi tomar café da manhã no hotel, e entrou 3 mulheres, e aquelas mulheres lembravam a mãe dele, ele se lembrava da mãe dele, não sei por, ele falou assim, não sei porquê, quando eu bati o olho, me lembrei da minha mãe, e bateu uma saudade, poxa, eu queria tomar um café, minha mãe, pagar um café para minha mãe, e aí me veio um pensamento, sua mãe morreu, não está mais aqui, mas as 3 estão, paga para elas um café, ué. Ele ficou meio acanhado, não sei se eu vou, tal, aí tomou coragem, levantou e foi. Aí ele chegou lá, falou assim para as mulheres, né, me perdoa, incomodar, tal. Mas, cara, quando vocês entraram, eu lembrei da minha mãe. Faz uns 10 anos que minha mãe morreu e me deu uma saudade, vontade de tomar um café com ela. Será que eu poderia pagar o café de vocês? Aí ele disse que uma delas levantou, andou assim, deu a volta na mesa, andou, parou na frente dele e falou assim, o meu filho morreu semana passada e ele tinha exatamente a sua idade. Abraçou ele e os dois ficaram chorando no meio do restaurante. Du, o que você está experimentando agora? Uma descarga de ocitocina. Tô disso mesmo. Você está ocitocinado agora. Eu tô com uma descarga de ocitocina e cada pessoa que está aqui nessa live está com uma descarga de ocitocina. Por quê? Porque a gente foi feito para servir. Isso é cura. Cara, você está num momento de depressão, depressivo, num quadro, você está ansioso, você quer saber como melhorar? Serve alguém. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Esse é o erro. Esse é o erro. Sempre esperar algo em troca. E aí vem a frustração. Eu fiz. Não falou nem obrigado. Não, nem obrigado. Quando cara, precisar, faz. Melhor é dar do que receber, Jesus disse. Por quê? Porque, cara, você imagina Jesus indo por toda parte curando, quanta ocitocina ele experimentava por dia? Sim. Então, meninas, esse vídeo, quando eu assisti ele, foi exatamente o que aconteceu comigo, né? O que aconteceu com vocês agora e acontece comigo toda vez que eu assisto. É uma descarga de ocitocina que eu sinto, assim, dá vontade de chorar, dá vontade de caçar logo alguém para ajudar, para fazer alguma coisa, porque realmente é uma coisa que é envolvente, né? Então, esse hormônio, ele
habita, nós todos temos ele no nosso organismo, o nosso Criador teve esse cuidado de colocar ele em nós. Então, essa é uma das formas da gente produzir ocitocina, que é como? Servindo o outro, né? As pessoas em depressão, quem já teve depressão, com certeza foi orientado a fazer algo por alguém, porque é exatamente isso, quando eu faço algo por alguém, isso eu sinto esse bem que eu estou fazendo, né? E eu produzo em mim a ocitocina. Muitas vezes, quando a pessoa está depressiva, o médico colhe alguns exames de sangue exatamente para dosar hormônios, e às vezes a taxa está pequena ou não tem aquele hormônio. E aí o médico vai e prescreve a medicação para essa pessoa tomar essa medicação para que os níveis voltem ao normal. Mas se essa pessoa pratica aquilo que é orientado pelo médico, pelo terapeuta, psicólogo, psicanalista, a pessoa com a qual ela está fazendo o acompanhamento, ela vai ter resultados muito mais rápidos, né? Então, coloquei um outro texto aqui, Gálatas 6:9, que diz: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifamos se não houvermos desfalecido. Né? Então, façamos o bem para o outro sem cansar e sem esperar retorno. Desculpa. Então, por exemplo, às vezes você está fazendo algo por alguém, mas aí a pessoa não te dá um retorno, não te dá um feedback. E aí você começa a desanimar. Ah, essa pessoa não vai mudar. Gente, fecha só o microfone, por favor. Então, a pessoa começa a enfraquecer a vontade de fazer pelo outro. Ah, eu não vou fazer porque o outro muda, porque o outro não está dando resultado. Então, o que acontece? É você colocar expectativa no outro, é você querer um retorno do outro. Então, quando a gente faz algo, é para fazer exatamente como ele falou ali. Não esperar retorno, como Cristo fazia, né? Ele fazia algo e ele não esperava que ninguém pagasse ou desse alguma coisa em troca, ou se convertesse porque estava fazendo aquilo, não. Pessoal, fecha o microfone, por favor. Então, o que acontece? Quando a gente dá algo e não espera algo em troca, aí sim a ocitocina surte efeito. Mas quando eu faço e eu estou esperando algo em troca, eu não sinto. Por quê? Porque eu quero receber. Então, quando a gente fizer algo com gratidão de verdade, porque eu quero fazer, eu não tenho que esperar nada em troca. Eu estou fazendo porque eu quero fazer, não porque o outro vai me dar algo em troca. E aí, essa é a forma de eu não criar expectativa e eu não ser frustrado. Só faz. Você quer fazer? Só faz. Ah, mas o fulano não quis, ele não deu feedback. Faz para mais 2. Não faz só para ele, não. Faz para mais pessoas. E aí as coisas vão fluir. Tá bom? Então, a ocitocina na prática, né? Então, alguns exemplos aqui, além daqueles que já foi dado. Então, fazer favor no momento certo. Às vezes, você está vendo que a pessoa está com uma dificuldade, você não espera ela pedir, já faz logo. É iniciativa, né? Ajudar alguém sem que ela peça, ouvir o outro ou ser ouvido por alguém. Que às vezes a gente acha que ajudar é dar dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Né? Às vezes a pessoa quer só ser ouvida. Convidar alguém para tomar um café, chá de tarde, né? Então, não olhar para os obstáculos, né, como oportunidade de aprender. Então, não olha os seus erros, não fica parado olhando para os seus erros. Eles são obstáculos que estão te ensinando,
Então, seja otimista, aquilo ali é só para você subir, para você aprender, avançar. Apertar a mão, dar um abraço, dar um beijo, dar uma massagem. Quantas vezes a gente chega em casa cansado e se alguém faz essa massagem, que delícia que é, né? Então, faça pelo outro aquilo que você gosta que faça com você. Eu lembro que a minha mãe sempre falava isso, depois eu li isso na Bíblia. Falou, gente, minha mãe li isso na Bíblia, eu nem sabia. Tem lá, faça com o outro o que você gosta que faça com você. Então, quando a gente muda o olhar, nossos resultados, eles mudam, né? Então, se eu via tudo péssimo, tudo errado, tudo negativo, e agora eu começo a ver de outra forma, eu consigo compartilhar sem medo de ficar sem, né? Eu te entendo lá, né, mãe? Compartilho com o outro. Né, Gô? Pessoal, o microfone está ligado aí. Fecha o microfone, por favor, quem tiver com o microfone aberto. Fala de novo. Então, ó, eu consigo compartilhar, né? Tem pessoas que você fala assim, vou dar um exemplo de mim. Às vezes eu estou atendendo alguém e a pessoa fala assim, às vezes a pessoa é terapeuta também. Ele fala, você me empresta uma ferramenta ou você me dá? Eu falo, dou, quantas você quer? Aí a pessoa fala assim, mas você vai me dar? Eu falo, vou. Mas eu sou sua concorrente. Eu falo, não. Ninguém concorre com ninguém nessa terra, nós somos únicos. Então, pode ter 1 milhão de terapeutas, mas a forma de aplicar é de uma pessoa só. Cada um faz de um jeito diferente do outro. Então, nós somos únicos, os nossos atos, as nossas histórias, elas são únicas. Ninguém copia de ninguém, não tem como, tá? Então, existe 1 milhão de motoristas, costureiras, médicos, 1 milhão de várias coisas, mas ninguém faz igual a ninguém, porque nós somos únicos. Né? Então, não tenha medo de compartilhar o seu conhecimento, o seu amor, o seu carinho, aquilo que você sabe, aquilo que você tem, não tenha medo. Motive o outro, né? Quando o outro não se sente merecedor, motiva ele. Ele merece sim. Elogia. Né? Quando o outro não se sente digno de elogio, mostra para ele que ele faz, sim, muitas coisas e que é legal o que ele faz. Né? E comemore os pequenos resultados. Às vezes a gente quer comemorar só o grandão. Né? Ah, não, mas hoje eu estava procrastinando e aí todo dia eu dormia até meio-dia, mas hoje eu acordei 11h30, meia horinha só, isso não é nada. É sim. Porque você esperava dar meio-dia para você levantar. Hoje você levantou 30 minutos antes, já comemora. Já é uma grande coisa. Que aí no outro dia você vai querer acordar às 11. No outro você vai acordar 10h30. No outro você vai acordar às 10. E assim vai. Por quê? Porque você está se motivando quando você comemora o seu pequeno resultado. É pequeno, mas não deixou de ser um resultado. É um resultado. Tá? Então, a gente precisa aprender a desenvolver métodos para gerar a gratidão. E esses que eu acabei de citar aqui são alguns deles. Quando sentimos gratidão, em que momento que a gente sente gratidão? Quando eu sinto que eu existo, as pessoas me notam, elas sabem que eu estou aqui. Quando eu tenho justiça sobre a minha vida, quando eu não sou injustiçada. Quando eu encontro parceiros de verdade, aquelas pessoas que torcem por você, que falam bem de você, que está com você para o que der e vier, né? Quando eu recebo justamente pelo que eu faço. Tem pessoas que fazem coisas assim, que é quase um milagre fazer aquilo. Aí quando ela dá o preço, o outro fala, mas está muito caro. Aí eu não vou me sentir grato. Então, eu precisa haver justiça para que eu sinta gratidão. Quando eu sou reconhecido e aceito no meio em que eu estou, isso tudo gera gratidão em nós. Então, se você está sempre se comparando, será que você está satisfeito e consegue ser grato por quem você é? A gente falou lá na primeira live. Quem é você? Você sabe quem é você de fato? Ou você está sendo enganado
pensando que quem você está é quem você é. Então, tem que pensar nisso. Quem não assistiu a primeira live, vai lá no meu canal do YouTube, lá, tá lá. Quem é você? Aprende. Quem é você? Você não é quem você diz que você é e nem quem ninguém nessa terra diz que você é. Você é quem o seu Criador falou. Tá bom? Se alguém tiver dúvida, volta lá e assiste a primeira palestra. Em que você tem depositado valor? Valor é diferente de preço, tá, gente? Preço é o que o dinheiro compra. Valor é o que o dinheiro não compra. Então, em que eu tenho que escolher acreditar? Naquilo que é de verdade ou naquilo que é ilusão e passageiro? Naquilo que é valor, que é verdadeiro, ou naquilo que é preço e é só uma ilusão e vai passar? Aonde que eu tenho escolhido colocar a minha confiança? Então, gratidão, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. E a gente encerra aqui, hoje foi mais curto, que eu quero ouvir vocês. Aqui estão meus contatos, esse é o meu livro, para quem ainda não viu, tá bom? Eu lancei ele em novembro. Se alguém quiser, é só falar comigo. Eu vou fechar a tela, que eu quero ver todas e todos. E eu quero que vocês perguntem. Vocês têm perguntas para fazer, tirar dúvida? Pode abrir o microfone aí para vocês falarem. Tá me ouvindo aí, Elisel? Estou ouvindo. Eu achei importante essa última parte que você falou aí, sobre ser grato pelos pequenos resultados, porque às vezes a gente exige tanto de nós e acha que a gente só pode ser grato com coisas grandes e as coisas pequenas passam desapercebidas. Sim. E já é um grande avanço. Às vezes a gente não valoriza essas pequenas vitórias, né? Tipo, acordar mais cedo, ter amizades, ter família, ter saúde. Então, a gente leva muito para o lado da rotina e acaba não valorizando esses momentos. Esse que Deus nos dá de graça, né? Verdade. Depois eu vou postar lá no grupo um vídeo, eu recebi hoje esse vídeo. Por coincidência, não, porque Deus quis que fosse hoje. Foi um tio meu do Rio de Janeiro, ele nem sabia que eu ia falar sobre gratidão. Ele me mandou um vídeo, tudo a ver. E aí depois eu vou postar lá no grupo lá para vocês verem. Um vídeo fala exatamente sobre você ser grato pelas pequenas coisas, né? Às vezes eu deito na cama assim, o corpo está tão cansado, eu falo assim, Senhor, obrigado, porque eu tenho uma cama para deitar, eu tenho um teto para me proteger, né? Eu tenho um forro de cama aqui limpinho para deitar, obrigado. Eu durmo ali com aquela satisfação no coração, não tem? Só por ter isso, que eu fico pensando naqueles que não têm. Eu já vi um vídeo, eu ia até achar ele hoje para mandar para você, mas eu não achei ele, mas eu vou achar. Ele fala de gratidão. Ele é muito bonito. Eu estou achando que é o mesmo vídeo que você viu. Entendeu? Eu não sei se você já viu ele. Esse aí que seu tio mandou, você já assistiu, né? Assisti. Que ela fala até que é a parte da igreja. Ela fala. Não, esse não é. Ela fala de algo que aconteceu com ela e um senhor muito humilde, um senhorzinho que vendia verdura. Ela fala sobre gratidão a Deus, né? Ela fala que tem diferença de gratidão e tem diferença de você glorificar. Ela fala muita coisa. Gratidão às pessoas, ser grato por pequenas coisas. É muito bonito ele também. E quando você é grato a alguém, né? Não a alguma coisa, mas a alguma pessoa,
é como se aquilo te completasse, né? É você honrar o outro. Eu sou grato por alguém ter feito algo por mim. Que às vezes, por exemplo, eu vejo filhos que acham que os pais têm obrigação de dar para eles o que dá, porque é filho. Eles não têm gratidão no coração por tudo que os pais fazem. Então, isso é não saber ser grato. Eu tenho um menino que, desde que ele aprendeu a falar, todas as vezes, isso já acontece já há quase 30 anos, ele acaba de comer, ele olha para mim e fala assim, mãe, muito obrigado, tá? Aí, tem vezes que eu estou no quarto, eu vou para o quarto, ele fica comendo na mesa. Ele vai lá no quarto, mãe, muito obrigado. Eu fico pensando, aí hoje você está falando aí, eu fiquei pensando assim, por que ele faz isso? Todas as... Mas assim, ele toma café, muito obrigado, tá, mãe? Ele janta, almoça, mãe, muito obrigado. Pergunta para ele, fala, filho, o que é que você sente quando você me fala obrigado? Eu fico pensando assim, eu falo porque o outro não faz isso. Ele faz. Isso aí é desde que ele aprendeu a falar. Mas as pessoas, Tânia, elas têm percepções diferentes umas das outras. Eu sei, mas eu acho interessante assim, ele está me agradecendo, ele agradecendo assim, pela comida que eu fiz para ele, que é 30 anos isso, gente. Você já pensou? A satisfação que ele tem de comer a comida da mãe dele. Engraçado, aí ontem, foi isso que veio na minha cabeça ontem. Quando eu acabei de comer, alguém me chamou para conversar comigo lá no portão. Tânia, vem cá que eu falo um negócio assim, para também. E eu fiquei lá um tempão. Quando eu entrei, ele veio atrás de mim, mãe, muito obrigada pela comida. Você olha o tempão! Então, agora você que vai ser grata por ter um filho grato. Gente, eu fiquei... Porque ninguém faz isso, não. Verdade. Você já viu alguém te agradecer quando você acaba de comer? Não. Eu tenho uma tia que ela agradece a Deus. Eu acho tão bonitinho. Ela é irmã do meu pai. Ela tem 81 anos. Eu agradeço. Acaba de comer, ela pega o prato. Às vezes ela até levanta assim o prato. Ó. Aí ela fala assim, ela olha para cima e ela fala, obrigada, meu Deus, estou muito satisfeita. Eu acho muito bonitinho ela fazer isso. A mamãe faz quando ela termina. Eu acho que a termina da comida sai correndo, fala com minha mãe. Então, gente, olha só. Eu tenho um grupo fechado no WhatsApp. A Geis faz parte desse grupo. Eu convidei ela aqui para ela falar um pouquinho da experiência dela nesse grupo, né? E da melhora, aquilo que ela alcançou estando no grupo com a gente. Eu fiz esse grupo a partir de um outro grupo que eu tinha igual a esse, um grupo aberto. Eu tenho ele ainda até hoje, né? Onde eu coloco muitos conteúdos lá, vídeos, escritos, respondo algumas perguntas, né? E ali eu vou abençoando, transbordando na vida das pessoas. E aí, as pessoas que querem um atendimento, mas que não tem como pagar integralmente, eu fiz esse grupo, onde o valor é simbólico, e quem quer entrar, eu fiz esse grupo especialmente para essas pessoas. A G está lá desde o início, muito assídua, a pessoa não conversava, não falava, agora já estamos fazendo até lives, grava vídeos, posta no Instagram, abençoa pessoas. Ela vai falar um pouquinho, pode falar, Geis. Boa noite, estão conseguindo me ouvir legal? Meu nome é Geis, eu sou da Serra, e entrei num grupo aberto, por acaso, uns amigos foram me indicando, entrei num grupo com a querida Elisão, que sou muito grata, e fizemos umas terapias no grupo, assim como de vocês, e quando ela propôs esse novo, subir um degrau, né, é assim que você falou,
subir o degrau, eu subi junto. E quando eu conheci a Eliselma, eu estava com forte ansiedade, estava quase com o início de depressão, e procurei ela para uma ajuda. Não fazia nada, só sabia, estava perdida, não fazia nada, chorava. E como ela falou aí, eu reclamava dia e noite da vida, todo dia eu estava com uma dor diferente. O canto do passarinho da minha mãe me irritava total. E comecei a fazer a terapia. Começamos esse grupo e ela me ajudou muito, né? Forte experiência nós tivemos, eu dava muita crise. E hoje, graças a Deus, dela, do grupo, da galera, eu estou bem, tomava remédio, hoje eu não tomo nada e procuro aqui, com a gratidão que ela me ensinou, ajudar pessoas também, assim como eu tive problemas, tenho vontade de ajudar outras pessoas também. Porque quando eu comecei a ter crise, eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Eu dava crise de uma hora para outra. E quando eu comecei a dar essas crises, eu comecei a olhar as pessoas, não com um olhar humano, né? Eu comecei a sentir vontade de ajudar outras pessoas, né? Então, eu olhava para uma amiga, eu via que ela estava sorrindo, mas ela não estava bem. E antes disso, eu não ligava para ninguém, era só eu. E depois que eu comecei a fazer terapia, eu aprendi a amar as pessoas, a ajudar, ser grato, né? Porque hoje eu posso estar bem, mas amanhã eu não estou, então um ajuda o outro. E esse grupo me ajudou muito. Eliselma, nem se fala, eu tenho um carinho enorme por ela, onde eu vou. Eu já entrei nessa live aqui comentando que eu estava falando dela. Então, foi muito bom, né? A gente aprende muito, a gente não só fala de depressão, de ansiedade, a gente aprende várias outras coisas. E graças a Deus, hoje eu estou muito bem. Queria muito fazer live, mas eu tinha vergonha, eu nem falava. Hoje eu estou aí botando vídeos. Um pouquinho que a gente aprende e fala um para o outro, eu acredito que ajuda muito. Eu costumo falar aqui para minha mãe que talvez um pouquinho de tudo que ela falou, eu tirei alguma coisa que foi muito importante para mim. E assim, acho que para vocês também. E é isso. Não sei Bom, se gente. Fala, Geis. deu para ouvir legal, que você sabe que a minha internet é o ó, né? Deu para ouvir, deu para ouvir. Então, gente, é isso, né? Eu fiz esse grupo durante esse mês, acho que deu um mês, né? Foram 4 encontros, um por semana, onde eu quis transbordar na vida de vocês aquilo que, um pouquinho do meu conhecimento, junto com a sabedoria do Senhor, né? Na vida de quem passou por aqui, de quem está lá no grupo, para que eu pudesse, de alguma forma, impactar para que as pessoas possam ver a vida de um outro ângulo, né? A gente vê a vida de um ângulo só, porque a gente não tem, até então, informação de que existia esse outro ângulo. Então, a partir do momento que a gente tem um conhecimento, uma informação, agora eu tenho a oportunidade de escolher. Eu quero continuar vendo por esse ângulo ou eu quero olhar agora pelo novo ângulo? Então, agora sim, eu posso usar aquilo que Deus me deu, que é o livre-arbítrio, o poder de escolha. Eu escolho para qual ângulo eu olho, porque antes eu não podia nem escolher, porque eu só via um. Então, agora eu tenho oportunidade, eu sei que tem novas oportunidades, que tem jeitos diferentes de eu enfrentar aquilo que eu estou passando, que eu não preciso ficar sozinha, que eu tenho pessoas que passou pelo mesmo que eu posso enfrentar, que eu posso me juntar com pessoas, né? Então, é uma forma de mostrar e divulgar também para que serve a terapia, né? A nossa cultura hoje, ela ainda hoje, ela fala muito que quem faz terapia, quem vai no psiquiatra é louco, né? Então, as terapias, elas eram para ser matérias de escola, para as nossas crianças crescerem sabendo como lidar com suas emoções, sabendo lidar consigo, porque assim ninguém ia adoecer, iam ser vacinadas no decorrer da vida, né? E a terapia seria apenas um bate-papo, né? Ninguém ia se tratar, ia ser uma troca de ideias. Então,
para as pessoas se conscientizarem, né? A Virgínia está aqui, minha amiga Virgínia. Seja bem-vinda, Virgínia. Né? Para que as pessoas entendam a importância de você fazer uma terapia, se você precisa, não tenha medo nem vergonha de procurar a pessoa, o profissional que pode te ajudar. Não fique escondido dentro de você. E você sozinho, como dizem, deu no que deu, você está desse jeito. Então, se sozinho você não conseguiu, procure ajuda, não continue sozinho. Né? Sozinho nada vai mudar. Então, que fique essa mensagem aqui, essa última mensagem sobre gratidão, que a gente possa exercer mais atos de gratidão na vida do outro, para que possa voltar para a gente também, né? Possa produzir mais ocitocina em nós. No outro que está assistindo a gente fazer ali o ato, e naqueles que vão saber também, né? Igual o rapaz falou, é quem faz, quem recebe e quem assiste. 3 pessoas são impactadas ao mesmo tempo, com uma ação só. Então, que a gente pratique mais isso. Quer falar, Geise? Eu queria só contar aqui, né? Eu coloquei lá no nosso grupo e compartilhar com eles, porque eu achei muito interessante de mim mesmo, né? Eu estava lendo a respeito, como eu falei lá, sobre o poder da mente, um pouco do que você falou. E eles deram como exemplo a flor girassol, botei no nosso grupo. Eu achei muito interessante e eu nunca tinha parado para pensar, né, em ver isso. O girassol, ele nasce virado para o sol. Então, ele sempre está ali buscando raios de sol, boas energias. Tem dia que o sol ele não aparece, mas ele está ali virado para aquela posição ali, buscando boas energias. E tirando para as nossas vidas também, tem dia que o sol não aparece, né? O dia está nublado, não está legal, mas se a gente fixar, hoje não está bem, eu acordei com isso, ou não tá, alguma coisa aconteceu, a gente ficar com aquela energia, a gente não vai ficar bem. Agora, se a gente olhar, procurar o raio de sol, o que é o raio de sol? Procurar boas energias, não está se sentindo bem, olha para o lado bom, por que aconteceu isso, o que pode melhorar, né? Então, você faz o seu dia melhorar, você pode mudar, né? Como você falou, muitos acham que terapia não é... Eu mesmo tinha esse preconceito, quando me mandaram ir, eu falei, gente, eu não sou doida, o que está acontecendo? Mas eu procurei ajuda e hoje eu melhorei devido à minha ação, né? Eu procuro muito falar com as minhas amigas assim, oração. Você tem que orar e ter ação. Então, a sua ação de melhorar, eu não sei o que cada um vive aí, mas você tem uma ação de querer melhorar, tem muitos profissionais como você que pode nos ajudar. E o nosso passo é o mais importante. Precisa de você, cada um de você, dar o seu primeiro passo. Dê o seu primeiro passo, com certeza você vai conseguir mudar de vida. É isso. Fechou, meninas? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou postar lá no grupo o link, a Virgínia está respondendo aí, ó, com certeza. A Virgínia ficou 22 dias no hospital com a mãe dela, de 92 anos. Nunca que aquela pessoa parece ter 92 anos, super animada, igual a Virgínia mesmo. Que Deus abençoe aí a Virgínia, a mãe dela, continue abençoando, que é o que ele ama fazer, é abençoar nossas vidas. Eu vou postar lá no grupo o link desse grupo fechado. Aquelas que quiserem, é só entrar, tá bom? E gratidão. Oi, Geise. Bota meu Insta lá para eles me seguir. Pode deixar. Gratidão por vocês passarem esse período aqui comigo, tá? Por assistirem às aulas aqui. Eu acho que, de alguma forma, pode ter impactado, ajudado a vida de vocês e que vocês transmitam também tudo que vocês aprenderam aqui para suas famílias, para os vizinhos, por quem passar pela vida de vocês. Porque quando a gente ensina, a gente aprende muito mais, né? Nem que seja um pouquinho, como a Geise falou, né? De tudo que você falou, eu peguei um pouquinho, eu vou ali e transmito. E aí eu gravo e aprendo mais. Agora você é seguida dentro da igreja, né? Eu vou ser seguida? Por missionária. Minhas seguidoras presenciais. Ela não pode botar o pé mais dentro da igreja.
Nós puxa ela para o banco, né, Sayonara? Deixa ela. Sayonara ficou caladinha hoje. Ah, Eliselma, foi até bom você falar. Eu queria contar só um fato que aconteceu. Para quem não conhece a PAI, quem nunca teve lá, né? Tem muita gente que conhece o trabalho da PAI. Mas, assim, a PAI trabalha muito em questão dos nossos filhos, né? Em questão de mães, a PAI ela não nos dá assistência nenhuma, né? Mas dando assistência aos nossos filhos já está de bom tamanho, né? E lá nós temos um instrutor, uma banda marcial, que é uma banda, a fanfarra da PAI, que a gente fala, né? Então, a Ionara toca nessa fanfarra. Então, toda sexta-feira, eu faço questão de levar, assim, são 28 componentes, né? E você vê a superação de cada um ali a cada dia, né? Então, o filho do instrutor de lá, ele tem um probleminha, uma deficiência, ele não frequenta a PAI, mas ele tem uma deficiência no rosto, que está sendo corrigida até por cirurgia. Então, a gente, na hora do ensaio, a gente fica conversando, ele sempre do meu lado, a gente fica conversando. Aí, um dia, ele chegou para mim e falou assim, aqui meu canal, você já viu o meu canal? Eu falei assim, não, nunca vi seu canal. Se inscreve lá para você ver, ó, eu faço vídeo, mas eu faço vídeo rapidinho, porque eu sou muito feio. Aí eu falei assim, mas você é feio, por que você acha que você é feio? Aí ele falou assim, não, porque eu sou feio, porque eu tenho esse defeito, eu sou feio. Aí encerramos o assunto ali, porque a banda estava tocando muito alto, não dava para a gente conversar direito, né? Aí, na hora de ir embora, o pai dele pediu que eu fizesse uma listagem, aí eu aproveitei e sentei do lado dele e falei assim, aquela hora você falou para mim que você é feio, por que você se sente feio? Aí ele falou assim, porque eu me sinto feio, eu não me sinto bonito, por isso que eu faço meu vídeo rapidinho, para ninguém ficar olhando muito tempo para mim. Aí eu falei assim, mas você não pode falar aí que você é feio, porque Deus nos fez imagem e semelhança dele. Se você está falando que você é feio, você está falando que Deus é feio também. Você acha Deus feio? Aí ele virou, aí ele parou, né? Ele parou, pensou, eu falei assim, olha, toda vez que você pensar em falar assim, eu sou feio, pensa no que a tia vai te dizer agora. Você não é feio, porque você é imagem e semelhança de Deus. Aí ele botou a mão na cabeça e falou assim, tia, eu nunca mais vou esquecer disso. Que graça. Então, hoje eu fui na PAI, na terça-feira, né? Eu fui na PAI, o pai dele estava lá, porque ele é instrutor, mas ele tem que trabalhar vários dias, né? Aí hoje o pai dele me chamou. Aí ele falou assim, olha, o seu falar com o meu filho impactou tanto, não só a ele, mas também a minha família, porque eu ouvi você conversando com ele. E ele precisava muito ouvir isso de uma outra pessoa que não fosse alguém da família. E ele falou para mim, olha, pai, eu gosto tanto daquela tia, eu gosto tanto dela, mesmo se ela não tivesse me falado nada, mas só dela chegar para mim e falar assim que eu não sou feio, que eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou, pai, imagem e semelhança de Deus, então eu não sou feio. Então, hoje eu fiquei muito assim, a ocitocina, né? Que foi transmitida para ele, né? E dele foi passada para toda a família dele. Para toda a família dele. E eu tenho certeza que ele vai levar isso para ele para o resto da vida. Sempre que ele lembrar, né? Sempre que ele lembrar de falar que ele é feio, ele vai lembrar. E isso foi muito bom para mim, porque às vezes a gente fala as coisas com as pessoas e acha que, né, que a pessoa não nem se importa com o que a gente está falando, né? Mas quer dizer, impactou pessoas que eu nem conheço, né? Não é gratidão, assim, gratidão mesmo, não tem, a gente não tem o que falar, né? É agradecer até por coisas que nem aconteceram ainda na nossa vida, mas que a gente tem certeza que Deus está preparando lá na frente é o melhor para nós, né? Então, é gratidão sempre. Né? Eu te agradeço muito, porque, como eu te disse no privado, você chegou no melhor momento da minha vida,
né? Porque você sabe a situação, e eu precisava muito, né? Eu estou fazendo o tratamento medicamentoso, mas também precisava muito de ter esse momento, né? Que tem sido muito prazeroso para mim. Tenho tentado mudar muita coisa na minha vida, muita, mas devagarzinho, um degrau após o outro, eu tenho certeza que eu vou vencer. Amém. Eu gostaria de te agradecer por tudo que você se dispôs, né, a nos ensinar, a nos ensinar e a nos amar também, né? Porque nós temos a certeza que o seu amor por nós e o nosso amor por você é muito grande. E o maior ainda é o amor de Deus, né? Que tudo é no tempo dele. Amém. Amém? Então, gente, ó, vocês são todas amadas, todas imagens e semelhança do Deus vivo, cada um de vocês carrega um pedacinho dele e reflete, nós refletimos umas para as outras, né, e uns para os outros. A gente vai passando assim pela rua e um vai se olhando, vai olhando o outro, e a nossa obrigação é refletir essa imagem dele na nossa vida. Então, mesmo que você não saiba que o impacto que você está causando no outro, diz para ele quem ele é, faz a sua parte. Não importa se você vai saber o que ele está fazendo com a informação que você deu, mas dá para ele. Às vezes ele esqueceu de quem ele é, a importância que ele tem, né? Então, pessoas podem ser resgatadas, pessoas podem deixar de se suicidar por ouvir uma palavra dessa. Então, não deixe de falar, seja um instrumento de transferência de bênção, de verdade, que da sua boca saia verdade para aqueles que precisam ouvir. Então, não retenha, não. Tem oportunidade? Fala para essas pessoas. Sayonara, eu quero me colocar à disposição das mães lá, você que conhece muitas mães, se você quiser conversar com elas, montar um grupo e a gente fazer esse trabalho aqui com elas, eu me coloco à disposição. Aí eu deixo você na parte de organizar elas, perguntar se elas querem, tá bom? E depois você me passa, que vou ter um imenso prazer de fazer esse trabalho aqui com elas também. Tá bom? Que você falou que elas não têm... Eu tenho certeza que elas vão aceitar, porque tem mães lá, para você ter uma ideia, que tem 3 autistas, Eliselma. É mãe de 3 autistas, você entendeu? Tipo assim, cada criança é diferente uma da outra, e cada mãe também é uma diferente da outra, né? E você conhece pelo olhar, né, das mães, eu que estou acostumada com elas lá, a gente conhece quando a mãe está bem, quando não está. Eu procuro me aproximar até como uma serva do Senhor, mesmo estando com meus problemas, tendo minhas dificuldades, minhas limitações, mas eu procuro sempre estar ali junto, tentando ajudar, tentando procurar transmitir um pouquinho de alegria, um pouquinho de Deus, né, para elas, né? Isso. Então, E é igual você falou, a gente vai sempre encontrando pessoas no nosso caminho que sempre vão assim, que Deus sempre vai colocando, né? Hoje mesmo eu consegui resolver uma coisa que de uma pessoa que eu nem esperava, entendeu? A pessoa, eu estava com um problema com uma carteirinha de passe livre, é até uma assistente social da CETUB, eu não conheço, nunca vi. A pessoa se propôs, não, você pode ir lá, você procura, marcou para mim direitinho no face a face, você procura a pessoa lá que eu vou ver se eu consigo antecipar de alguma forma o seu processo aqui, agilizar o seu processo, entendeu? Então, uma pessoa assim, que se dispôs a ajudar sem me conhecer, né? Então, é o que você falou, é gratidão. É só gratidão, gratidão a ela e gratidão a Deus, porque Deus coloca essas pessoas nas nossas vidas, né? É Ele que nos conduz, né, a essas pessoas, né? Verdade, Ele traz as pessoas até a gente. Quando nosso coração é grato, situações acontecem, pessoas aparecem, né? Que te conduzem até aquilo que você está memorizando, aquilo que você está mentalizando, aquilo que você está pensando. Assim como quando é o contrário também. Eu trabalhei com uma moça que ela foi assaltada, não sei nem quantas vezes.
E ela sempre estava com medo, né? E eu não era. Aí ela falava assim, mas como é que pode? Você vai passar por tal lugar, você sai tal hora e não sei o quê. Eu falei, mas eu não tenho medo de ser assaltada. Você tem, por isso que você é assaltada. Porque você maquina isso na sua cabeça o tempo inteiro. Eu já fui assaltada, mas eu escolho exercer a minha liberdade de escolher não pensar nisso. Eu não quero pensar nisso. Eu quero pensar que o meu Deus, ele me guarda. Quando eu saio da minha casa, eu não peço para Deus me guardar. Eu agradeço porque ele já me guardou. Eu não fico pedindo para ele o que ele já fez. Ele disse que ele não descansaria, que ele não dorme, que ele me guarda. Então, eu vou confiando que ele já disse, eu não vou ficar pedindo para ele. Ele já disse que fez. Eu vou pedir para ele o que ele já fez? Eu só agradeço. Então, se vocês têm uma mentalidade negativa a respeito de algo, que isso mude hoje, a partir de hoje, né? Acredite nas promessas do seu Criador para você, e não naquilo que você anda falando para você. Porque nós mentimos, né? Também dei uma palestra sobre isso. A nossa mente mente. Ela mente para a gente. Amanhã eu vou dar essa palestra de novo para um outro grupo, de outra igreja, falando sobre o funcionamento da nossa mente. Que a nossa mente, ela mente para a gente. E a gente acredita. Então, se eu tenho um manual para me ler, está tudo escrito ali, todas as promessas, tudo que já foi feito por mim. Por que eu fico pedindo por algo que já foi feito? Já está pronto, está consumado, está pronto. Então, vamos só agradecer. Então, a gente só agradece. Ei, amiga! Linda! Abre o microfone para você falar com nós um pouquinho. Acabadinha aqui, mas tá levando. Acabadinha nada, tá linda. Ai, eu ia falar que Deus é tão maravilhoso quando a gente se dispõe a servir, né? Ele faz tudo aquilo que a gente precisava fazer, né? Quando eu saí, a minha mãe estava em Santos, né? E eu não tinha ido para o cruzeiro que ela ia, que era casamento do meu sobrinho. Aí, quando fiquei sabendo que ela quebrou o fêmur, eu fui imediatamente, né? Peguei um avião aqui, fui no mesmo dia, porque ela não podia ficar sozinha no hospital. E eles já estavam embarcando quando ela caiu, né? Então, eu pensei que ia ser uma semana, foram 22 dias, mas foram 22 dias de aprendizado, sabe? Como foi gostoso ficar com ela esse tempo, sabe? Assim, difícil, muito, muito, muito difícil, né? Mas foram momentos, assim, que serão inesquecíveis para mim, você imagina. Ela com 92 anos, e às vezes a gente fica assim, mais distante, né, no dia a dia. Então, foi essa uma oportunidade enorme que Deus me deu. Depois passamos muitas dificuldades por causa de burocracia, né, de planos de saúde, de vir pelo aeromédico, depois tive que vir 9 horas e meia de ambulância com ela para Belo Horizonte, o parafuso saiu do lugar, teve que fazer uma nova cirurgia, mas agora saiu, fez ontem, hoje já andou e já recebeu alta. Aleluia. Então, assim, Deus é tão bom, é tão misericordioso, né? Que às vezes a gente nem consegue medir, né? Mensurar a grandeza dele para a nossa vida. E é aquilo que você falou, a gente só precisa acessar as graças que ele já nos deu, né? E acreditar que ele é bom, que ele sempre vai fazer o melhor, porque às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente acha que, poxa, por que está acontecendo isso? Igual assim, minha mãe é tão boa, já sofreu tanto na vida, né? Agora, no finalzinho da vida dela, ela passa por isso, né? Mas, assim, eu tenho certeza que é alguma coisa a mais para ela
testemunhar, né, todas as graças. Daqui a pouco tenho certeza que ela vai estar andando, dançando, cantando, igual ela sempre fez, né? Então, assim, lá no hospital ela já queria dançar e cantar. Quando eu vi, eu já estava em pé, segurando a mesinha, na hora de ir embora. Eu falei assim, mãe, não fique em pé. Não, mas eu estou segurando aqui, pode ficar tranquila. É assim, sabe? Então, assim, essas coisas, gente, é maravilhoso, sabe? Quando a gente sai, é aquilo que a Geise, né, estava falando, quando a gente sai da gente mesmo, assim, de olhar para o nosso próprio umbigo, né? E se entrega para outras coisas, para ajudar, para servir, Deus dá multiplicado para a gente. Eu falo assim, eu fiquei esses 22 dias sem trabalhar, mas minha irmã já cobriu as minhas contas que eu tinha que pagar. Então, assim, eu só me entreguei, falei, Deus, estou fazendo a minha parte, né? Então, a gente só precisa fazer a nossa parte, né? O resto, ele faz. Quando ele fala, buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, elas de fato são. Hoje, quando eu fui ler a palavra, estava falando, eu sempre pedindo a Deus, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer, que é o meu propósito, não sei o quê. Aí a primeira palavra que eu li foi assim, para que eu suplicasse a Deus, para que Ele me mostrasse quais seriam os projetos dele para mim, que fosse feita a vontade dele na minha vida, e não a minha. É uma coisa assim, que eu nunca tinha lido essa palavra. Então, quando eu vi, né, que eu fiquei longe, e eu abri a Bíblia hoje, e estava escrito isso, eu falei assim, nossa, por que às vezes eu quero, eu mesma, saber, mas assim, ele que tem que me mostrar os projetos, eu preciso só escutar. Eu preciso só ter intimidade para conseguir escutar, porque ele está falando, né? Mas às vezes a gente não escuta. Então, assim, eu fiquei muito grata com tudo isso. E muito grata por você também, né? Já fiz uma sessão com você, foi excelente, né? A gente, às vezes, você estava falando que às vezes esquece um pouco da gente, fica pensando só nos outros, mas, assim, é uma coisa que eu fico muito feliz com isso, né? Às vezes eu preciso realmente cuidar mais de mim, mas eu acho que dar essa atenção quando a outra pessoa precisa é algo que realmente me gratifica também, né? Gera ocitocina, né, Geise? Meninas, gratidão pela vida de vocês, saudade de vocês. Vamos marcar um dia, tá? Quem mora mais perto aqui, né? Não sei quem mora longe quer vir, mas eu estou querendo marcar um dia para reunir essa galera toda aí, Geise, Tânia, o povo aqui mais de perto, né? Que tem mais facilidade, mas todas estarão convidadas. Quando eu marcar, eu quero convidar todos, vou jogar lá no grupo, igual o jogo das lives, vou jogar, gente, vem todo mundo. E vamos nos reunir para a gente agradecer, né? Fazer um momento de gratidão a Deus por tantas bênçãos que Ele nos dá. E algumas a gente nem percebe, que é tão rápido, né? Que a gente nem percebe, nem lembra, né? Mas quando a gente cuida das coisas dele, ou de alguém, de algum dos dele, Ele cuida das nossas coisas. Então, que a gente descanse nessa promessa, nessa palavra, né? É muito mais fácil a gente descansar. Deixa com ele. Ele dá conta de tudo. A gente não dá, não. Deixa com ele, que é mais fácil. É mais leve. Lança sobre mim, né? Porque é leve, vai ficar leve. Então, que a gente confie nessa leveza dele para as nossas vidas. Bom, gente? Amém. Um beijo aí no coração de vocês, tá bom? E eu vou colocar lá no grupo, lá o link do grupo fechado. Gratidão, Virgínia, por ter entrado aí, falado um pouquinho.
Geis, pelo seu testemunho, cada uma que está aqui. Tá bom, gente? Muito obrigada mesmo. Obrigada não, gratidão. Beijo. Até mais. Todas vocês.